Já ouviu falar de testes pareados e testes não pareados na análise estatística? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar a diferença desses dois tipos de testes estatísticos e quando utilizar cada um deles. Seja bem-vindo, eu sou a Mariana Goldin, sou bióloga, doutora em Ciência da Saúde, professora universitária, criei esse canal para facilitar a tua vida acadêmica. Então se tu é novo por aqui, aproveita e já se inscreve no canal que tem muito vídeo bom que vai estar te ajudando. Então, na análise estatística, existem diferentes tipos de testes que a gente pode estar escolhendo para fazer a análise dos nossos dados. É importante que a gente conheça a classificação deles para que tu possa estar escolhendo o teste mais adequado à tua pesquisa. Eu já tenho um outro vídeo explicando aqui a diferença entre testes paramétricos e não paramétricos, que é uma outra classificação. Mas dentro dos testes paramétricos e não paramétricos, a gente ainda tem os testes pareados e não pareados. Isso é uma confusão, muitos alunos acabam confundindo esses conceitos, mas são diferentes. O teste paramétrico e não paramétrico é uma classificação e pareado e não pareado é uma outra. Então vamos falar aqui sobre o pareamento dos testes. Na verdade, é o pareamento das análises, dos dados que tu vai estar utilizando. Isso é porque quando a gente faz uma análise, é porque a gente está comparando grupos. E essa comparação pode ser pareada ou não. Quando a gente diz que os dados são pareados, quer dizer que eles formam pares, né? Por isso que então é o pareamento, porque a gente vai ter parzinhos de dados. Um exemplo muito simples de quando a gente utiliza um teste pareado é quando a gente vai estar fazendo comparações do mesmo grupo em dois momentos diferentes. Por exemplo, se na pesquisa tu vai fazer uma avaliação antes e depois de uma terapia que vai ser aplicada, então tu pode fazer um teste pareado, onde tu vai fazer a comparação exatamente de cada participante entre ele antes e depois. Então, participante número 1, a avaliação dele anterior e depois a terapia. O paciente 2, antes e depois. Para isso, é muito importante que tu tenha bem coletado esses dados, né? Colocar numa planilha do Excel ou num programa de análise estatística que tu for fazer, exatamente o nome do participante, né? A identificação dele, né? Então, paciente 1, e análise antes numa coluna e análise depois em outra. E isso para cada um dos participantes, né, sendo colocado em uma linha diferente. E nas colunas, os momentos de avaliação. Porque assim tu vai conseguir ter colunas equivalentes com os dados, né, alinhados, pareados. Assim tu vai conseguir fazer o teste estatístico comparando que exatamente aquela célula é o par da outra ao seu lado. Isso é fundamental para que a análise consiga acontecer da maneira adequada. Se tu não tiver esse controle dos dados de quem é quem em cada um dos momentos, não vai ser possível fazer o pareamento. E o pareamento, ele é muito interessante de a gente estar utilizando porque ele vai te dar um maior refinamento desses dados, ele vai te dar uma maior força de apresentação desses dados, porque justamente tu está comparando cada indivíduo antes e depois, né? Ou em momentos diferentes, eles estão ali sendo comparados contra eles mesmos. Isso ajusta, né, exatamente essas características de cada um dos participantes. Por isso, a gente diz que uma pesquisa, quando a gente tem a possibilidade de fazer esse pareamento, a gente deve utilizar testes pareados. Mas nem sempre isso é possível, não é mesmo? Às vezes a gente não vai ter avaliações onde a gente tem a identificação exata dos participantes. Então a gente vai fazer a avaliação do grupo. Ou também quando a gente compara grupos diferentes que não tem uma correlação, né? Ele não tem como fazer esse pareamento entre grupos diferentes. Então a gente vai fazer os testes não pareados. E tudo bem, eles não são piores do que os pareados. Eles são só testes que devem ser utilizados em situações diferentes. Mas lembrando que é possível fazer o pareamento entre pessoas diferentes, né? Entre participantes diferentes, desde que a gente esteja querendo parear por algum critério. Como, por exemplo, a gente pode fazer o pareamento de uma pesquisa, né, comparando dois grupos, dizendo que eu vou querer
parear, fazer uma equivalência entre dois grupos a partir de uma variável, como por exemplo a idade. Eu vou querer avaliar a dosagem de glicose entre dois grupos, entre homens e mulheres, e eu vou querer parear eles por idade. Justamente eu vou querer comparar a mulher de 18 anos com um homem de 18 anos, uma mulher de 60 anos com um homem de 60 anos, para que eu tenha esse pareamento, essa equivalência de idade, corrigindo esses valores para que eu não tenha essa interferência da idade, aqui nesse exemplo, para a avaliação dos níveis de glicose. Isso é importante tu avaliar para ver se isso faz sentido ou não para a tua pesquisa. E isso deve ser tudo avaliado e considerado já na elaboração do projeto, para que tu tenha isso já bem organizado, para que as tuas coletas de dados sejam considerando esse pareamento que vai acontecer ou não. Qualquer dúvida que tu tiver, pode deixar aqui nos comentários e assiste também esses outros vídeos aqui sobre análise estatística e interpretação de gráficos, que tenho certeza que vão te ajudar na tua pesquisa. E não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os teus colegas. Até o próximo!